Primeira questão, referente ao artigo 1º, diz o seguinte: esta lei é o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará e regula somente a situação, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Certo ou errado? Primeira questão, errado. Finalidade da lei, ou seja, finalidade do Estatuto. O presente Estatuto regula situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Artigo 2º. São missões fundamentais da Polícia Militar do Estado do Ceará: exercer a polícia ostensiva, preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir aos poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes, bem como exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes aos seus integrantes. Certo ou errado? Questão 2, certo. Missão fundamental da Polícia Militar: exercer a polícia ostensiva. Quando se fala em polícia ostensiva, se fala em estar fardado. Mas preservação da ordem pública. Então a Polícia Militar, ela é responsável, É uma das suas missões a preservação da ordem pública. Proteger a incolumidade da pessoa. Incolumidade é a segurança, da pessoa e do patrimônio, e garantir os poderes constituídos no regular desempenho de suas competências, cumprindo as requisições emanadas de qualquer destes. E exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual relativa aos crimes militares definidos em lei, inerentes a seus integrantes. Artigo 3º. Os militares estaduais poderão estar em uma das seguintes situações: 1. Na ativa. Os militares estaduais de carreira, os cadetes e alunos soldados de órgão de formação de militares estaduais, os componentes da reserva remunerada pertencentes à reserva da respectiva corporação, da qual percebam remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Questão 3, certo ou errado? Errado. Situação dos militares. Nós temos duas situações. Ou o militar está na ativa, ou em atividade, ou ele está na inativa. Quem são os militares que estão na ativa? São os militares estaduais de carreira, como você que está aqui nos assistindo, que vai passar no concurso e vai se tornar um militar estadual de carreira, um soldado da Polícia Militar do Ceará. Cadetes e alunos soldados de órgão de formação de militares estaduais. Os cadetes são os que estão se preparando para serem oficiais, seja do Corpo de Bombeiros Militar, seja da Polícia Militar do Ceará. E os alunos soldados serão vocês. Daqui a pouco, quando sair o resultado do concurso, que passarem todas as fases, vão ficar matriculados em um órgão de formação militar estadual. Vocês já serão considerados na ativa, tá certo? Ok? Alunos dos cursos específicos de saúde, capelania da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, conforme dispuser esta lei e regulamento específico. Componentes da reserva remunerada quando convocados. Pessoal, reserva remunerada é aquele guerreiro, por exemplo, que se aposentou. O aposentado no meio civil, aqui no meio militar, a gente chama de reserva remunerada. É o rapaz, é a moça que trabalharam, por exemplo, o tempo todo previsto em lei e se aposentaram, entre aspas, aqui então, eles vão para a reserva remunerada. Para o homem, por exemplo, são 30 anos. Trabalhou 30 anos, então vai para a reserva remunerada. Mas, Emerson, eu posso ir para a reserva remunerada também de forma proporcional, mesmo antes de atingir o tempo total? Pode. Se você estiver na reserva remunerada e você for convocado para a ativa, para exercer alguma outra atividade, vamos imaginar que você é um policial que desenvolveu um sistema relacionado à informática, por exemplo. Um aplicativo, por exemplo, que a Polícia Militar do Ceará está desenvolvendo, está aplicando, está trabalhando até hoje em dia. E você foi o responsável pelo lançamento, pela confecção, pela produção desse aplicativo. E você foi para a reserva remunerada porque acabou seu tempo de serviço e você se aposentou. Você entrou então na reserva remunerada. E com a sua ida para a reserva remunerada,
não se pensou em deixar alguém no seu lugar com o seu conhecimento. Quando você foi embora para a reserva, se percebeu que o aplicativo começou a cair, precisavam de atualizações, coisas, melhorias para o aplicativo, e agora? Só quem sabia mexer era você. Então, o pessoal vai te ligar, vai te convocar, para que se você aceitar, você volte para a ativa. Nesse momento que você foi convocado e aceitou, você volta para a ativa. Vamos falar mais sobre isso em mais para frente, nas próximas videoaulas também. Várias vezes a gente ainda vai falar ao longo das nossas aulas, ok? Mas o que importa no momento é, se você está na reserva, você está na inativa. Você está na inativa. Mas se você for convocado, você volta para a atividade, ok? E quem é o pessoal da inativa? É o que eu te disse, o pessoal da reserva remunerada, que pertence à reserva da corporação, da qual percebam remuneração, ou seja, ganhem remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Cuidado! O pessoal que está sujeito está em inatividade, tá? Mas se for convocado e aceitar, volta para a ativa, beleza? Se estiver apenas sujeito à convocação, está na inatividade. Artigo 4º. O serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais da corporação. Certo ou errado? Questão 4. Certo. No artigo 4º nós temos o serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais da corporação. Questão 5. A carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada atividade militar estadual. Certo ou errado? Questão 5. Certo. É caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominada Atividade Militar Estadual. Artigo 6º. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados em caráter transitório e mediante aceitação voluntária por ato do governador do estado, quando houver no serviço ativo militar estadual habilitado a exercer a função, vaga existente na corporação militar estadual. Certo ou errado? Questão 6. Errado. Os militares estaduais da reserva remunerada, presta atenção, nós vamos falar isso aqui agora e vamos falar em outras videoaulas também. Os militares da reserva poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para estes designados. Eu coloquei em caixa alta porque isso é fundamental. Presta atenção, você que está me assistindo nisso aqui. Isso aqui já caiu em prova e você não pode errar isso daqui. Essa convocação ela tem que ser em caráter transitório, ou seja, tem que ter um tempo de início e uma data de fim, uma data de começo e uma data de término. Não pode ser uma convocação para caráter permanente, para eternidade, infinito. Tem que ter a data de início e a data de término. Mediante aceitação voluntária, mediante aceitação voluntária. Então, você pode se recusar a aceitar a convocação, tá certo? Você pode se recusar a aceitar a convocação. A aceitação, ela é voluntária. Aceitação voluntária. Por ato do governador do estado. Então, veja, você pode dizer não, porque a aceitação é voluntária, é caráter transitório, e quem dá o ato, quem publica, quem assina, é o governador do estado. Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual. 2. Inciso 2. Não houver, no momento do serviço ativo, militar estadual habilitado
a exercer a função vaga existente na corporação militar estadual. Não houver 7. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar, conferido aos militares estaduais no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão militar, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza ou interesse militar, nas respectivas corporações militares estaduais, bem como em outros órgãos do Estado, da União ou dos municípios, quando previsto em lei ou regulamento. Questão 7. Certo. Artigo 7º. São equivalentes às expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade militar. Qualquer um desses de vermelho, se for falado, tem a mesma ideia, o mesmo significado. São expressões equivalentes, ok? Conferida aos militares estaduais no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão militar, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza ou interesse militar nas respectivas corporações militares estaduais, bem como em outros órgãos do Estado, da União ou dos municípios, quando previsto em lei ou regulamento, ok? Então essas expressões são todas equivalentes. Artigo 8. A condição jurídica dos militares estaduais. Artigo 8. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis por este Estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações. Certo ou errado? Questão 8. Certo. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis por esse Estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações, tá certo? Artigo 9. O disposto neste Estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Questão 9. Certo. O disposto nesse Estatuto aplica-se no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. Questão 10. O ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará dar-se-á para o preenchimento de cargos vagos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, atendidos os seguintes requisitos cumulativos além dos previstos no edital: 1. Ser brasileiro. 2. Não ser nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. 3. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. 4. Ter no mínimo 1,55 metros de altura se candidato do sexo masculino e 1,50 se candidato do sexo feminino. Certo ou errado? Questão 10. Errado. Vamos lá, requisito tratar da questão do ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Primeiro, você só pode entrar numa dessas duas corporações se você for brasileiro. Perceba que ele não faz referência a ser brasileiro nato ou naturalizado. Diz que, sendo brasileiro, você poderá ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Quarto requisito, quarta exigência, não ser nem ter sido condenado, olha só, aqui já é mais grave, condenado judicialmente por prática criminosa. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. A mulherada tem que ter pelo menos 1,57 m e o macharal, os homens precisam ter pelo menos 1,62 m. Professor, menos que isso. Não adianta, é besteira. Ah, professor, eu conheço uma técnica que estica 1 cm, 2 cm. Aí cabe a quem está lhe ensinando essa técnica e ajudar a ter a altura, na data lá do exame, ter a altura mínima exigida. A mulherada precisa no mínimo 1,57 m e o macharal no mínimo 1,62 m. Vamos lá? Artigo 11. O ingresso de que trata o artigo anterior dar-se-á somente para a carreira de praça, como aluno soldado do curso de formação de soldados. Certo ou errado? Questão 11.
Errado. Artigo 12. A seleção para ingresso no quadro de oficiais de saúde ocorre por meio de concurso público de provas de caráter eliminatório e títulos de caráter classificatório, que visa a seleção e a classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixado. Certo ou errado? Artigo 12. Certo. Miguel Alves.